Bom dia a todos. Vamos dar início agora a essa sessão de temas livres de abdômen e cabeça e pescoço. Meu nome é Thiago Vieira. E como primeiro trabalho nós temos o carcinoma hepatocelular hipointenso na fase hepatobiliar da ressonância magnética com ácido gadoxético, prediz recorrência após a cirurgia, uma revisão sistemática e meta-análise. A apresentadora vai ser a doutora Fernanda Angeli Braga, da Unifesp. Por favor, doutora Fernanda. Bom dia, meu nome é Fernanda Braga, sou médica radiologista do Departamento de Imagem da Unifesp e vou apresentar esse trabalho publicado recente por nós. CHC hipointenso na fase hepatobiliar da ressonância magnética com ácido gadoxético prediz recorrência após cirurgia, uma revisão sistemática e meta-análise. A ressonância magnética com contraste hepatobiliar ela é utilizada no diagnóstico e estadiamento do carcinoma hepatocelular. O ácido gadoxético é um contraste hepatobiliar de ação mista, que fornece as fases dinâmicas e a fase hepatobiliar. O CHC, geralmente sem hepatócitos funcionantes, não absorve o ácido gadoxético e se apresenta hipointenso na fase hepatobiliar. Entretanto, alguns CHCs captam o ácido gadoxético e se apresentam iso ou hiperintensos na fase hepatobiliar. Definição do CHC hipointenso na fase hepatobiliar é o CHC com intensidade de sinal menor do que a intensidade de sinal do parênquima hepático. Enquanto que o CHC hiperintenso na fase hepatobiliar foi definido com intensidade de sinal maior que o parênquima hepático. O objetivo foi investigar se o CHC hipointenso na fase hepatobiliar da ressonância magnética com ácido gadoxético no pré-tratamento é um marcador prognóstico para a recorrência dentro de 3 anos após a cirurgia com intenção curativa. Investigação baseada em revisão sistemática e meta-análise com alto nível de evidência científica. Seguimos a diretriz PRISMA com registro no Próspero. As bases de dados foram PubMed, Embase, Cochrane e Lilacs. A revisão foi realizada em março de 2022, sem filtros de data ou idioma, descritores e sinônimos de carcinoma hepatocelular e ressonância magnética e prognóstico. Os critérios de inclusão foram pacientes com CHC, ressonância magnética com contraste hepatobiliar no pré-tratamento, com investigação da intensidade de sinal do CHC na fase hepatobiliar, submetidos à ressecção ou transplante hepático com intenção curativa, segmento do desfecho recorrência por pelo menos 3 anos e artigos originais e humanos adultos. Os critérios de exclusão foram duplicatas, revisões, relatos e séries de caso, pacientes submetidos a tratamento prévio e dados insuficientes para análise estatística. Seleção dos estudos a partir da leitura de todos os títulos e resumos, leitura na íntegra dos artigos potenciais, foi realizada por 2 revisores independentes, conflitos resolvidos em consenso, com o uso do aplicativo Ryan. Extração dos dados. As características dos pacientes dos estudos e ressonância magnética foram extraídos e inseridos em planilha. A intensidade de sinal do CHC na fase hepatobiliar e recorrência dentro de 3 anos após a cirurgia foram extraídas a partir das curvas de Kaplan e inseridos em tabelas 2x2. A avaliação da qualidade dos estudos com a ferramenta QUIPS. Análise dos dados. O programa Heaviman foi utilizado, a odds ratio foi medida com intervalo de confiança de 95%, teste quadrado calculado para medir a heterogeneidade entre os estudos e P menor do que 0,05 para significância estatística. Vamos aos resultados. A revisão sistemática resultou em 2.671 artigos. 144 duplicadas foram removidas e 2.527 títulos e resumos foram rastreados. Resultaram em 97 estudos potenciais com leitura na íntegra, 94 excluídos, resultando em 3 artigos incluídos. Outros 2 estudos foram incluídos a partir das referências, resultando 5 artigos incluídos na revisão. Esse é o fluxograma da seleção dos estudos. Característica dos pacientes. Gostaria de destacar que a recorrência foi definida como intrahepática ou extrahepática.
Característica dos estudos incluídos. Gostaria de destacar que os estudos foram realizados na Ásia. Características das ressonâncias magnéticas. O tipo de contraste utilizado foi o ácido gadoxético, com a fase hepatobiliar obtida com 20 minutos. Apresento a avaliação da qualidade dos estudos incluídos e o risco de viés, no geral, de cada estudo incluído foi baixo. Agora apresento o gráfico floresta. No total, tivemos 718 pacientes, 640 pacientes com CHC hipointenso na fase hepatobiliar, com prevalência de 89%. 78 pacientes com CHC hiperintenso na fase hepatobiliar. O evento recorrência ocorreu em 341 pacientes com CHC hipointenso na fase hepatobiliar e em 21 pacientes com CHC hiperintenso na fase hepatobiliar. A odds ratio combinada dos estudos foi de 3,12, com intervalo de confiança de 1,27 a 7,68. A heterogeneidade do estudo foi intermediária, com I quadrado de 52% e o P igual a 0,01. Resumindo, a recorrência dentro de 3 anos após a cirurgia foi 3,12 vezes maior em pacientes com CHC hipointenso na fase hepatobiliar, quando comparado com aqueles hiperintensos. Como conclusão, o CHC hipointenso na fase hepatobiliar da ressonância magnética com ácido gadoxético no pré-tratamento aumentou a chance de recorrência após a cirurgia. A intensidade de sinal do CHC na fase hepatobiliar é um potencial biomarcador de imagem não invasivo associado com o prognóstico do paciente. Esta é a bibliografia dos artigos incluídos. Contribuições. Obrigada. Parabéns, Fernanda, pela apresentação. E a gente está aqui com a doutora Fernanda Lopes Mazzucato, que ela é médica radiologista do grupo de abdômen do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, médica radiologista do grupo de Medicina Interna do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E ela vai debater aqui um pouco sobre o trabalho. Vamos lá, Fernanda? Obrigada. Fernanda, parabéns pelo trabalho. Assim, acho que o resultado foi... a gente consegue entender o resultado, né? Como você disse, a maior parte dos CHCs, eles não captam nas fases hepatoespecíficas. Então, a gente presume que os CHCs que captam são mais bem diferenciados e, portanto, com um prognóstico melhor. Se a gente aplicar o LIRADS, então, acho que esse trabalho foi muito bom, porque a gente ultimamente usa bastante o LIRADS e a não captação entra como uma característica auxiliar aí para fazer um upgrade ou um downgrade do nódulo. A única coisa é que, como a maior parte dos nódulos eles não tem essa captação, eu fico um pouco assim, eu acho que talvez a gente precisasse avaliar outras características para tentar estreitar um pouquinho esse prognóstico, porque a gente sabe que a maior parte não capta. Então, falar que não capta e por isso esse paciente tem um risco maior de recidiva, talvez acho que seja um pouco demais, porque a gente sabe que a maior parte não capta. Então, acho que seria legal, talvez uma continuação aí desse trabalho, a gente conseguir mensurar outras características do LIRADS. Então, as características maiores, eventualmente o halo, a hipervascularização precoce, ou até mesmo as características auxiliares, né? Então, acho que generalizar é um pouco complicado. Eu entendo, eu totalmente concordo com o resultado, mas acho que valeria a pena a gente prosseguir aí a complementação desse trabalho. Sim, nós temos já publicados em meta-análise outros fatores prognósticos, como, por exemplo, o tamanho, a margem, e o nosso é a primeira meta-análise, né, que fala do sinal na fase hepatobiliar, e a ideia é exatamente essa, é a combinação desses fatores, né? Fatores clínicos, fatores radiológicos, patológicos e até mesmo moleculares. E pensando assim, no futuro, esperamos que no futuro próximo a gente está pensando nessa medicina personalizada, que permite um tratamento específico para subtipos. Perfeito. E uma outra coisa que eu acho legal também falar, que você comentou no começo, é o grau de captação do contraste hepatoespecífico depende muito
do parênquima hepático, né? De quão funcionante é esse parênquima hepático. Então, quando a gente fala que o nódulo é isoatenuante em relação a esse parênquima, talvez a gente esteja englobando parênquimas hepáticos com disfunções, com captações diferentes. Então, eu acho que talvez, assim, uma ideia talvez seja medir, aferir, aí fazer uma relação entre o sinal da lesão com o sinal do parênquima, porque, por causa disso, eu acho que, como a gente, sabidamente, os hepatopatas mais graves, eles têm uma disfunção na concentração, talvez o que capte, o que seja ISO ou hipo, talvez varie dependendo do contexto que a gente esteja inserido. Eu acho que também é uma outra coisa legal aí de repente pensar. Sim. No nosso caso, até porque como eram pacientes no estádio mais precoce, tantos que foram submetidos à intenção curativa, eles não tinham graus avançados de cirrose, mas sim, isso é considerado, né? Sabe-se que a bilirrubina também compete, e nós usamos o critério baseado no LIHADS, que é feito a intensidade sinal em relação ao parênquima. Legal. Mas tem valor, sim, também avaliar a função desse parênquima hepático, exatamente para poder indicar o primoviste ou o hepatocelular, no caso. Excelente, perfeito. É isso? Parabéns.